Decálogo Evangélico do Voto Ético, Associação Evangélica Brasileira. 1. O voto é intransferível e inegociável. Com ele, o cristão expressa sua consciência como cidadão. Por isso, o voto precisa refletir a compreensão que o cristão tem de seu país, estado e município. 2. O cristão não deve violar a sua consciência política. Ele não deve negar sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade numa outra direção. 3. Os pastores e líderes têm obrigação de orientar os fiéis sobre como votar com ética e com discernimento. No entanto, devem evitar transformar o processo de elucidação política num projeto de manipulação e indução político-partidário. 4. Os líderes evangélicos devem ser lúcidos e democráticos. Portanto, melhor do que indicarem quem a comunidade deve votar, é organizar debates multipartidários nos quais, simultânea ou alternadamente, os vários representantes de correntes políticas possam ser ouvidos sem preconceitos. 5. A diversidade social, econômica e ideológica que caracteriza a Igreja Evangélica no Brasil deve levar os pastores a não tentar conduzir processos político-partidários dentro da Igreja, sob pena de que, em assim fazendo, eles dividam a comunidade em diversos partidos. 6. Nenhum cristão deve se sentir obrigado a votar em um candidato pelo simples fato de ele se confessar cristão evangélico. Além disso, os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos cristãos são pessoas lúcidas e comprometidas com as causas da justiça e da verdade. E mais, é fundamental que o candidato evangélico queira se eleger para propósitos maiores do que apenas defender os interesses imediatos de um grupo religioso ou de uma denominação evangélica. É óbvio que a Igreja tem interesses que passam também pela dimensão política. Todavia, é mesquinho e pequeno demais pretender eleger alguém apenas para defender interesses restritos às causas temporais da Igreja. Um político evangélico tem que ser, sobretudo, um evangélico na política, e não apenas um despachante de igrejas. 7. Os fins não justificam os meios. Portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que um político evangélico votou de determinada maneira apenas porque obteve a promessa de que, em fazendo assim, ele conseguirá alguns benefícios para a igreja, sejam rádios, concessões de TV, terrenos para templos, linhas de crédito bancário, propriedades ou trocos, ainda que menores. Conquanto todos assumamos que nos bastidores da política haja acordos e composições de interesse, não se pode, entretanto, admitir que tais acertos impliquem a prostituição da consciência de um cristão, mesmo que a recompensa seja aparentemente muito boa para a expansão da causa evangélica. Afinal, Jesus não aceitou ganhar os reinos deste mundo por quaisquer meios. Ele preferiu o caminho da cruz. 8. Os eleitores evangélicos devem votar para presidente da República, sobretudo baseados em programas de governo, não apenas em função de boatos do tipo o candidato tal é ateu, ou o fulano vai fechar as igrejas, ou o ciclano não vai dar nada para os evangélicos, ou ainda o beltrano é bom porque dará muito para os evangélicos. É bom saber que a Constituição do país não dá a quem quer que seja o poder de limitar a liberdade religiosa de qualquer grupo. Além disso, é válido observar que aqueles que espalham tais boatos quase sempre
tem a intenção de induzir os votos dos eleitores, assustados e impressionados, na direção de um candidato com o qual estejam comprometidos. 9. Sempre que um eleitor evangélico estiver diante de um impasse do tipo "o candidato evangélico é ótimo, mas seu partido não é o que eu gosto", é de bom alvitre que, ainda assim, se dê um voto de confiança a esse irmão na fé, desde que ele tenha as qualificações para o cargo. A fé deve ser prioritária às simpatias ideológico-partidárias. 10. Nenhum eleitor evangélico deve se sentir culpado por ter opinião política diferente da de seu pastor ou líder espiritual. O pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ele ensina sobre a palavra de Deus, de acordo com ela. No entanto, no âmbito político, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como a palavra de um cidadão, não como uma profecia divina. Associação Evangélica Brasileira, Decálogo do Voto Ético Evangélico, 1994.